A semana do mercado financeiro nacional começou bem parecida com a semana passada, com notícias sobre vacina, dando uma acalmada nas preocupações com a cena local. Boa noite a você, investidora, investidor. Começa agora o saldo deste dia 16 de novembro de 2020, em que o Ibovespa subiu 1,63%, ao nível mais alto em 8 meses, o nível mais alto desde a primeira semana de março, pré-pandemia, pré-quarentena. O dólar comercial para baixo, 0,65% mais baixo, aos R$ 5,43. Vai parecer que você já viu este saldo do dia. Vacina agora da Moderna, trazendo apetite ao risco no mundo todo. Na semana passada foi a vacina da Pfizer, com mais de 90% de eficácia, de acordo com a companhia. Que essa vacina que trouxe ânimo. Agora subiu também um pouco, não só os índices, subiu também um pouco mais a régua da eficácia, de acordo com a companhia de biotecnologia, palavra difícil, Moderna, companhia americana. A eficácia de sua vacina é de mais de 94%, assim sendo, o que era problema saiu da frente dos investidores com uma perspectiva reforçada de fim da pandemia mais cedo do que se pensava. Com isso, índices no mundo inteiro foram para cima. Aqui no Brasil, o Ibovespa acompanhou. Mas antes mesmo dessa notícia, já tinha um cenário externo bastante favorável. Em tese, quanto mais for livre o comércio entre os países, maior tende a ser o crescimento mundial. E é por causa disso que tinha animação, foi assinado aí no fim de semana o maior acordo de livre comércio que se tem notícia no mundo todo, com 15 países, nada menos que um terço da população mundial e da geração de riqueza do mundo está dentro desse acordo. É um acordo com países da Oceania e da Ásia, o acordo Ásia-Pacífico. China está dentro, Coreia do Sul está dentro, Japão está dentro, pela primeira vez os três países dentro do mesmo bloco econômico. Está dentro também Austrália, Nova Zelândia, ao todo 15 países. Ausência sentida a dos Estados Unidos, que, como você bem sabe, você aí que acompanha a cena econômico-financeira do mundo todo no valorinvest.com, Estados Unidos, desde o começo do governo Trump, está andando na direção contrária do livre comércio, erguendo barreiras comerciais, medidas protecionistas para a economia americana. Estados Unidos ficou fora, mas a segunda maior economia do mundo, a China, assumindo aí essa lacuna deixada pelos Estados Unidos e também trazendo outros bons ventos. A indústria da China trouxe dados de crescimento acima das expectativas do mercado. Com isso, bolsas lá na Ásia, no Pacífico, indo para cima, bolsas na Europa, com isso tudo também indo para cima, as bolsas americanas também indo para cima, a bolsa brasileira indo atrás, e em todas elas um movimento semelhante ao que foi observado na semana passada. Ações que vinham sendo desprestigiadas pelo investidor ao longo desta crise foram prestigiadas nessa segunda-feira. Ao mesmo tempo, ações que vinham sendo prestigiadas foram desprestigiadas, passando por realização de lucros. Entre as ações prestigiadas estão aquelas de empresas mais tradicionais, é o caso de bancos, é o caso de petroleiras. Aqui no Brasil, por exemplo, os bancos que representam, os bancões, que representam 19% do Ibovespa, subiram com força. A mais beneficiada
por esse fluxo de investidores foi a ação do Santander Brasil, com mais de 7% de alta. Petrobras também foi para cima hoje, com uma alta, vou pegar aqui direitinho para você, uma alta hoje de mais de 3% nas ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto em assembleia, e ação um pouquinho menos de 3%, quase 3%, 2,92% de alta para as ações preferenciais, que são aquelas que dão preferência pelo recebimento de dividendos, ações da Petrobras acompanhando a alta do preço do petróleo lá fora, ações de bancos sendo beneficiadas, porque há de se esperar que uma vacina traga um fim mais antecipado para a crise e o crescimento mundial das economias beneficiam as ações de bancos, foi assim no mundo todo, foi assim aqui no Brasil, e as ações de petroleiras sendo beneficiadas por esse mesmo gatilho da vacina, que abre uma perspectiva de retomada, de recomposição do consumo de combustíveis no mundo. E claro, se a pandemia tem uma perspectiva de acabar mais cedo, foram beneficiadas também ações ligadas ao turismo. É o caso da ação da Azul, que hoje subiu mais de 10%, veio logo atrás a ação da Gol. Aqui no Brasil foram as duas ações que lideraram as altas do Ibovespa. Como eu disse no começo do vídeo, no entanto, as preocupações com o risco fiscal seguem, apesar da cena internacional e as notícias sobre vacinas terem amortecido um pouco a cautela. Acontece que essa semana vai ser retomado lá no Congresso o ritmo de votações. Foi marcada para quarta-feira essa retomada lá na Câmara. Nada de reformas, nada de desejos do mercado sendo atendidos. Vai ser retomado o processo de votações com uma lei que muda aí regras para cabotagem, que é a navegação costeira, e também regras de contratos para o INCRA, que regulariza ali a reforma agrária aqui no Brasil. Não é exatamente a prioridade de investidores, não é exatamente a prioridade que faz parte da agenda econômica do Brasil já desde o finalzinho ali do governo Dilma Rousseff, passando por Temer, agora por Bolsonaro e pandemia e tudo. Reformas de acordo com o líder do governo, Ricardo Barros, não são a prioridade do momento para o Planalto, essas reformas. E as discussões sobre um novo programa de transferências de renda vão ser retomadas, de acordo com ele, só depois do segundo turno das eleições, portanto tem mais algumas semanas de angústia aí para o investidor. Lembrando que o orçamento para 2021, até agora, as discussões mal começaram lá no Congresso, não tem nem comissão totalmente formada por lá, em meio a esses riscos políticos. Aliás, conversei pela manhã com o gestor Luiz Fernando Alves, do Fundo Versa, e também com o João Guilherme Penteado. Ele é diretor e fundador da Apollo Investimentos, um escritório ligado ao Banco Safra. O assunto foi justamente esse: riscos políticos nacionais que podem, porventura, impedir uma retomada, uma aceleração, uma alta tão grande do Ibovespa como se espera. Com o fim da pandemia, você acompanha esse papo que eu levei hoje na live Abrindo os Trabalhos nas redes do Valor Invest. Está no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook e no nosso Twitter. Eu fico por aqui, sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Te convido a dar um pulo lá no nosso site. Boa noite, bom descanso, até a próxima e tchau.